Olá, alunos do 8º ano, como vocês estão? Tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula agora? Vamos? Observem a pauta. Pronto? Vocês viram que nós temos uma correção para fazer, não é mesmo? Sobre as conjunções, não é? Eu expliquei na outra aula direitinho as conjunções para vocês. Agora vocês colocaram em prática. Vamos ver se vocês acertaram as questões? Vamos? Observem a tela então. Então vocês tinham aí. Releia um trecho da carta aberta apresentada no início desta unidade. Apesar de extraordinário o esforço de implantarmos unidades de conservação como alternativas de desenvolvimento sustentável, a devastação continua. Mesmo depois do sangue de Chico Mendes ter selado o pacto de harmonia homem-natureza entre seringueiros e indígenas, mesmo depois da aliança dos povos da floresta pelo direito de manter nossas florestas em pé, porque delas dependemos para viver, mesmo depois de inúmeras sagas cheias de heroísmo, morte e paixão pela Amazônia, a devastação continua. Observe o trecho em destaque e responda as questões. Então, o trecho em destaque nós podemos observar que são nas duas primeiras linhas, certo? Quantas orações aparecem nesse trecho? Para eu observar quantas orações, eu tenho que observar quantos verbos ele me apresenta. A quantidade de verbos ou locução verbal vai me indicar quantas orações eu tenho. Então, eu tenho lá, apesar do extraordinário esforço de implantarmos unidade de conservação, implantarmos é um verbo, como alternativas de desenvolvimento sustentável, a devastação continua outro verbo. Então, eu tenho dois verbos. Se eu tenho dois verbos, quer dizer que eu tenho duas orações. Como é possível identificar essas orações? Acabei de falar, né? Como que eu identifico? Através dos verbos. Tantos verbos, tantas orações. Então, a resposta seria, é possível identificá-las por meio dos verbos. Além disso, a pontuação nos auxilia na separação. Até a vírgula há uma oração e após a vírgula há outra. Agora, leia essas orações separadamente. Cada uma delas apresenta sentido completo ou uma complementa o sentido da outra? Então, vamos ver. Apesar do extraordinário esforço de implantarmos unidades de conservação como alternativas e desenvolvimento sustentável, a devastação continua. Elas não apresentam isoladamente um sentido completo, não é mesmo? A devastação continua, tem um sentido. Apesar de extraordinário esforço de implantarmos unidade, tem outro sentido. Então, o que acontece ali? Elas estando isoladamente, o sentido completo. Agora, pelo contrário, uma complementa o sentido da outra, tá? Então, se eu pegar elas sozinhas, isoladamente, elas não me transmitem um sentido completo. Agora, se acaso eu fazer a junção dessas duas orações, aí sim eu vou conseguir entender o sentido desta minha oração, ou seja, desse meu período, ok? A resposta seria, elas não apresentam isoladamente sentido completo. Pelo contrário, uma complementa o sentido da outra. A próxima questão diz assim: qual é a relação dessas duas orações? Dependência ou independência? Justifique a sua resposta. Bom, se uma oração ela precisa da outra para ter o seu sentido completo, então ela tem uma relação de quê? De dependência. Ela depende da outra para transmitir o sentido que eu quero. Então, a resposta seria dependência, visto que uma completa o sentido da outra. Letra E. Qual oração apresenta o sentido principal e qual oração está subordinada à outra? Então, a primeira coisa que eu tenho que observar, que eu já falei com vocês, é a respeito da conjunção. A minha oração principal, ela nunca é iniciada pela conjunção, certo? Então, vocês têm, apesar do extraordinário, a devastação. Nessas duas orações, qual que vocês acham que é a conjunção? A devastação é conjunção? Não pode ser alguma. Apesar do extraordinário, apesar é uma conjunção, né? Então, eu observo que essa primeira, apesar do extraordinário, é a minha conjunção e a minha oração subordinada. A próxima que eu tenho aqui, ela é o quê? É a oração principal, tudo bem? E a resposta seria, a segunda oração apresenta o sentido principal e a primeira está subordinada a ela.
Observe o mesmo período com as orações invertidas. A devastação continua, apesar do extraordinário esforço de implantarmos unidades de conservação como alternativas de desenvolvimento sustentável. O sentido expresso pelas orações sofreu mudança, né? Então, vocês observaram, houve um sentido na mudança nessas orações. Vocês sentiram, né, uma mudança no que foi apresentado? Não, né? Por quê? Porque o sentido ele continuou o mesmo. Houve mudança nas palavras, mas no sentido não. Que palavras ou expressões relacionam as duas orações? Relaciona, que está ligando as duas orações, apesar de, né, como eu falei anteriormente na outra atividade, a conjunção que estaria ligando as duas orações. Que sentido essa expressão indica? Indica o sentido de concessão, apesar de. Então, eu preciso entender esse sentido da concessão dentro da minha oração. Leia mais um trecho da carta aberta. Essa vastidão verde que se estende por mais de 5 milhões de quilômetros quadrados é um lençol térmico engendrado pela natureza para que os raios solares não atinjam o solo, propiciando a vida de mais exuberante floresta da Terra e auxiliando na regulação da temperatura do planeta. Primeira pergunta: com que função a expressão destacada foi utilizada nesse trecho? Então, observe, qual foi a expressão destacada? A palavra para quê? Encontrei. Agora, qual foi o sentido? Ela tinha que estabelecer uma relação entre o quê? Entre as orações. Então, essa vastidão verde que se estende por mais de 5 milhões de quilômetros quadrados é um lençol térmico engendrado pela natureza. Para que os raios solares não atinjam. Então, ela está fazendo uma ligação, né? Está unindo essas duas orações. Na B diz assim: o sentido dessa expressão é o mesmo da expressão identificada no trecho anterior? Justifique sua resposta. Agora, não. Essa expressão ela apresenta o sentido de uma finalidade, de um objetivo. Para que os raios solares não atinjam o Sol? Então, é a finalidade para isso. Então, o objetivo disso. Ok? Depois vocês têm aqui a classificação das locuções conjuntivas, que eu já expliquei lá no slide para vocês. Certo? Aqui tem todas elas. E depois disso vocês têm as atividades. A aula foi bem breve hoje, não é mesmo? Porque nós só fizemos a correção dessas duas páginas. Por quê? A parte da conjunção eu já expliquei na aula anterior. Agora vocês terão as atividades para fazer das páginas 73 a 77. Então agora vocês vão observar aquela explicação que foi dada na aula anterior, né? Mais esses exercícios de fixação, o que vocês realmente conseguiram entender sobre essas conjunções. Ok? Então, faça com bastante atenção para nós corrigirmos na próxima aula. Até mais. Boa atividade!